Olá, estudante. Eu vou fazer aqui uma revisão curta. Vou tentar ser curto, ser breve sobre o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro Revisa Mais Sociologia para a avaliação de segundo bimestre que vai acontecer então aqui na escola Ricardo Cantanhede em Ariquemes, né? Essa revisão é para o primeiro ano. Então, vamos começar pelo capítulo 3, que fala sobre cultura, diversidade e tolerância. Então, aqui no primeiro capítulo já fala sobre a organização chamada de Ku Klux Klan. Ela eu creio sim que ela deva ser mundialmente conhecida, pelo menos há um tempo atrás ela era bem ativa e vinha-se demais pela televisão. Agora eu não tenho mais acompanhado sobre isso, mas ela é uma organização que composta por pessoas brancas e que ela defendia, aqui no nosso livro diz que ela defendia as propostas reacionárias e racistas. Então eles queriam ter manifestações políticas e que invocando a liberdade de expressão e não aceitava ninguém que fosse diferente do que eles imaginassem ou que eles defendiam. No entanto, esse não é um grupo que é aceito pela sociedade, né, pela maioria da sociedade, apesar de existir. Depois disso, em sequência, fala sobre o paradoxo de tolerância. E o paradoxo da tolerância, defendido por Karl Popper, ele fala assim que a própria tolerância ela é intolerante porque não tolera a intolerância. É chamado de paradoxo, né? Desse paradoxo, em seguida, então, na página 265, fala sobre identidade cultural. E essa identidade cultural que vemos aqui, ela mostra como é que você identifica uma pessoa, a identidade cultural da pessoa. Então, eu uso aqui como um exemplo a identidade mesmo, a cédula de identidade, a carteira de identidade. E essa cédula de identidade já mostra ali sua fotografia, os pais, tipo sanguíneo às vezes, na habilitação, por exemplo, mostra tipo sanguíneo, né? Estou exagerando aqui da carteira de identidade, que se tem tipo sanguíneo, a minha não tem. Mostra também o dia de nascimento, o dia que você fez esse documento. Tem várias informações. As novas, em 2023, já tem identidade nova, então pode ser que modifique alguma coisa. Então, na questão de cultura, de identidade cultural, nós vemos que pode descobrir a identidade da pessoa através do jeito que ela fala, através do tipo de música, de religião, o modo de andar, né, os comportamentos, o trabalho que desempenha, são coisas que formam e que você pode julgar e entender que aquela pessoa segue determinados tipos de cultura ou conceitos de vida. Como nós somos pessoas que normalmente temos juízos, né, temos percepções e às vezes boas ou talvez nem tanto, a gente julga as pessoas como elas são, só pelo modo que vemos. Portanto, nós podemos fazer julgamentos errados sobre a identidade cultural de uma pessoa quando vemos ela. Então, você vê uma pessoa, você pode dizer que a pessoa faz isso, ou gosta de tal música, ou gosta de fazer certas coisas, mas se você passar a conhecer a pessoa, você pode chegar um dia e dizer, olha, eu imaginava isso de você. Né? Então, se você gostasse de tal coisa, gostasse de tal assunto, mas não é isso, descobri depois. Muito bem. Na página 266, diz sobre os sujeitos iluminismo, sociológico e pós-moderno. A grosso modo, o sujeito do iluminismo ele está focado em razão. Ele está centrado na razão. Diz aqui, o sujeito iluminismo centrado na razão. O sujeito sociológico está centrado ou focado na complexidade do mundo. Tá? Imagina o quanto o mundo é complexo. Então, o sujeito sociológico está querendo entender essas complexidades que faz a sociedade, que modifica a sociedade culturalmente, sociologicamente e todas as outras formas que possa envolver as pessoas. Já o sujeito pós-moderno ele está focado na contemporaneidade. Na sala de aula, inclusive, eu falei vocês são modernos? E é uma questão só para vocês pensarem se vocês são modernos ou não. Porque no momento que vocês eram modernos, vocês eram modernos. Logo em seguida, alguém já nasceu depois de você, já era mais moderno que você.
sendo que alguém se tornou mais moderno que você se tornou antigo. Tá? Mas você continua sendo moderno diante das pessoas que são mais velhas que você, se formos tratar isso em questão de idade. Mas se formos tratar isso em questão de tecnologias, aí vai variar muitíssimo. A diversidade cultural, pessoal, ela vai variar de todos os lugares. Inclusive em cada sala, por exemplo, eu disse na sala de vocês. Aqui na sala temos 30 pessoas, 35 pessoas. E cada aluno aqui, vocês agora formam uma sociedade, na verdade, né? 35 pessoas, vocês formam uma sociedade. Sociedade é um grupo de pessoas. Mas cada um de vocês faz parte de outros grupos de pessoas. E esses outros grupos de pessoas que vocês fazem parte, têm outras culturas. Se na sala de aula vocês todos, por exemplo, daqui no mês que vem, vocês vão, ou esse mês, mês que vem, mês de julho, vocês vão dançar quadrilha, todos, não sei. Mas boa parte vão vir participar. Então, digamos que vocês fazem parte da cultura caipira, gostam de quadrilha e tal. No entanto, em outra época do ano, vocês esquecem isso aí. Vão fazer outras coisas. Mas de épocas já planejadas e pré-programadas, vocês se tornam como se fossem muito vividos naqueles assuntos, como o da quadrilha. Mas tem momentos que vocês não vão estar na quadrilha. Vamos supor, exemplo, na época de Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. O pessoal se veste de Brasil, se veste do time da seleção que vai torcer, e parece que aquilo é a vida para você. Passou a Copa, todo mundo volta ao normal, ou seja, aquilo não é tão cultural assim. Depois disso, vamos para falar sobre a questão de culturas. Então, vemos que essa cultura diversificada, o multiculturalismo, a cultura massificada, você vai ter cultura de diferentes formas. Você, inclusive, pode fazer parte de uma cultura que não tenha alguém muito perto de você aqui que faça parte desse mesmo grupo cultural. Mas, como hoje as pessoas se encontram nas redes sociais, você pode ter aí inúmeras formas de se encontrar culturalmente com as pessoas. Depois disso, vamos falar da tolerância em sociedade. E a tolerância em sociedade, ela tem os problemas, né, que em tudo quanto é sociedade, você tem que seguir regras. E essas regras, se você não segue a regra, não obedece as regras, você está sujeito a ser punido por essas regras, por não seguir as regras. E temos sim que seguir regras. Se você não segue regras, você será submetido às consequências que impostas pela sociedade em que vocês estavam ali inseridos. Aqui diz que Judith Butler é uma das mais importantes teóricas da diferença dos gêneros, na questão de tolerância e de compreender gênero. E aqui diz que o gênero é uma construção social, é uma performance, ou seja, não é uma coisa estratificada no corpo, mas uma ação desempenhada contextualmente. E aqui, na verdade, pessoal, o livro aqui até diz à frente aqui, que não está ligado à questão de ser homossexual, de ser trans, nada a ver com isso, tá? Está ligado à questão das pessoas de trabalho, não é nada a ver de você se entender como tal, ou sei lá, está ligado à questão de trabalho, de igualdade de trabalho, de oportunidades, tá? E não essa questão de como eu me sinto, como você se sente, não tem nada a ver. Mas como as pessoas costumam trazer para o lado dela aquilo que elas querem, então gera essas confusões todas. Aqui na página 268 diz assim: o estudo de identidade de gênero permite compreender como o poder é estruturado na sociedade com base na divisão sexual do trabalho, das relações íntimas, familiares e etc. Ok? E seguindo em frente aqui, no capítulo 4, fala sobre trabalho e organização social. E aqui, para começar, falamos dos índios, né, que os índios não aceitaram, a grande maioria deles não aceitaram ser escravizados pelos portugueses. E muitos morriam de inanimação, ou seja, ficavam deitados lá, não vou trabalhar não vou ser forçado a nada, e não aceitavam ser escravizados. Para o português, então, os portugueses achavam que o índio era muito preguiçoso. E o português e o índio não queria trabalhar forçado, porque para ele a roça, a comida, a alimentação, a floresta ou a natureza já dava para ele como se fosse um luxo. Então não tinha razão de juntar coisas para poder somar, para guardar para amanhã, para depois de amanhã, para não precisava fazer
armazenar as coisas, né? Então, ele só comia e só tinha aquilo que era preciso para aquele momento, para depois e buscava depois. Hoje vamos ver o hoje, depois vamos descansar, vamos viver o ócio. E qual era a visão de importância desse trabalho, então, para o português? Para o português era juntar dinheiro, riqueza em cima da escravidão dos outros, né? Essa era a função. Aí na página 273, está falando aqui que o trabalho era visto como punição. Na cultura grega, o mito é de Prometeus, que roubou o fogo dos deuses e levou aos homens como punição, foi acorrentado para que um corvo devorasse seu filho todos os dias. Já Hesíodo, conta que Zeus acrescentou uma punição aos homens: terão que trabalhar todos os dias, pois antes se trabalhava só um dia e passava todo o ano no ócio. Então, gente, o que temos aqui é que o trabalho, mitologicamente, ele é visto como uma punição por falhas do ser humano. Então, fala assim que os deuses quiseram punir os homens porque eles falharam em algum momento da vida. Aí, aqui na frente, fala sobre labor, poieses e praxes. Labor corresponde ao trabalho cansativo, trabalho exaustivo, que o povo está assim, lutando para trabalhar mesmo, sabe, que vai serviço de mão de obra pesada. Esse é o labor. A poieses corresponde à obra de arte, né? Fala aqui sobre a criação ou o trabalho do artesão, por exemplo, faz habilidade, tem a ver com arte. Esse é o trabalho da poieses. E depois o trabalho de praxes é o trabalho voltado para a questão de filosofia, de compreender, de ficar falando, de poder imaginar as coisas, voltar ao trabalho intelectual. Por essa razão, aqui na frente diz que é voltar ao trabalho político. Talvez por essa razão, nós vimos que político, às vezes, não trabalha. Né? Então, historicamente, a gente vê que o político não trabalha, porque quem faz? Só fala. Né? E a questão do historicamente também do trabalho, porque o trabalho é visto como uma punição, como uma coisa ruim, coisa negativa, porque é visto historicamente como uma punição dos deuses, tá, gente? Então, depois disso aqui, perguntei assim na atividade por que as civilizações ibéricas são avessas ao trabalho. Porque eles não queriam trabalhar, e por essa razão, escravizar é mais fácil. Escravizar as pessoas, e essa escravidão faz com que você não tenha que trabalhar, apenas administrar. Minha gente, depois disso, vamos falar sobre os clássicos e os conceitos de trabalho. Para Karl Marx, o trabalho foi fundamentado teórico e metodológico de suas abordagens teóricas. Ele definia que o homem, Karl Marx definia que o homem só existe socialmente quando realiza o trabalho. Então, se o homem não trabalha, não é homem, ele não existe. Tá? Ele só tem importância se ele trabalhar. Para Karl Marx. Para Emile Durkheim, compreende as transformações da sociedade, não apenas o aspecto econômico, também a solidariedade, a consciência coletiva, de você não só trabalhar, mas também ajudar os outros, tá? De você ter consciência que precisa trabalhar, tá? De organizar-se e tudo mais. Para Max Weber, a ideia de trabalho passa a ser estimulada e valorizada quando se trata de questão de entrelaçamento com a religião protestante. Porque a religião protestante, eles não viam o trabalho forçado como uma bênção de Deus, mas viam o trabalho forçado como uma coisa que não dignificava, que não era justa para o homem. Então, eles viam que se você quer prosperar, você tem que fazer do seu trabalho a sua riqueza. E depois disso, seguindo na parte 275, fala sobre Jeremy Bentham, que eu falei para você na sala de aula, que ele projetou uma forma de prisão em que seria apenas um vigilante para todas as pessoas. E todas as pessoas não sabiam quem era esse vigilante, mas todas estavam ali como se fossem presas, né? Porque tinha alguém vigiando elas. E eu falei para você o seguinte: se as pessoas não sabiam quem estava vigiando, mas tinham certeza que tinha alguém vigiando, e elas seguiam as regras de uma prisão, logo essa prisão não existia, ou essa prisão não existe. Mas o que são essas prisões? Eu perguntei para vocês,
E na sala de aula também não respondi, para que você pudesse chegar numa questão. Essa questão é o trabalho, é a sociedade. O trabalho é a sociedade, você tem que seguir regras. Você tem algumas, se você mesmo sozinho, você esteja fazendo uma coisa para na seu trabalho ou na sociedade que não condiz com o trabalho ou com a sociedade, na sua consciência está dizendo ali, olha, não pode fazer isso. Então está te vigiando, tá? Tá de olho em você. É você mesmo faz isso. E aqui, na última questão, fala a questão sobre a uberização do trabalho. A uberização do trabalho é você ter que trabalhar, chamado também de autonomamente, trabalho de home office, trabalho por conta própria, e você ter que trabalhar, e esse trabalho tem que ser o melhor trabalho, mas você cobrar por esse trabalho um dos menores valores possíveis para se manter trabalhando. Tá, gente? Então, essa questão é uma questão que diz que desvaloriza o trabalho, que é o quê? Você cobrar menos pelo seu trabalho, mas fazer o melhor trabalho para se manter trabalhando, tá? Então, para não ficar muito extenso, essa questão termina por aqui e vocês tentem fazer essa avaliação de vocês no momento que vocês realmente podem fazer, mas não seja o último momento de vocês do dia, tá? Não seja a hora de dormir, seja a hora que dá para fazer o trabalho e faça com consciência, ok? Até mais e boa prova.